Senhor Jesus disse que a verdade traz libertação. E eu quero compartilhar com você algo fantástico. E eu quero que você fique ligadinho aí, a gente volta daqui a pouco. Vamos lá. A mensagem de hoje é sobre a verdade que liberta. A verdade que liberta. Baseado naquele texto de João, capítulo 8, 32. Né? Vocês lembram, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa já é a sexta mensagem que nós temos, está no nosso canal, você pode compartilhar com seus amigos, com as pessoas, com a igreja, com todo mundo, fique à vontade. Mas nós temos alguns inimigos muito fortes, que são inimigos da verdade. Quando você lê Jesus dizendo assim, a verdade vos libertará, a pergunta é, libertará de quê? De quê? Né? Jesus disse isso a um grupo de judeus que creram nele. Então Jesus se dirigiu àqueles que creram nele e disse, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Mais do que nunca, a gente tem que pensar nesses inimigos hoje em dia, porque eles estão destruindo famílias. Né? Primeiro, pressão social e conformidade, imposição de normas e expectativas culturais ou sociais. Isso está acontecendo toda hora, todo instante. Né? Valores que para nós são muito caros estão sendo jogados fora. Aquilo que a gente acredita que é muito importante, ou aquilo que a Bíblia diz para a gente, e a gente acredita na Bíblia que é importante, né, estão sendo jogados fora. As pessoas estão... Né, ninguém está ligando para mais nada. Você vê como que as pessoas se tornam como que marionetes seguindo, né, a multidão. Né? Sabe aquela coisa do efeito manada que ficou muito famoso aí na época do Covid? Né? Na verdade, tem um outro efeito manada que não é a manada no sentido da saúde, mas seguir a maioria. A pessoa até acredita de um jeito, mas ela segue a maioria porque ela fica sem graça. Tem um experimento social que foi feito, muito interessante, eu acho que eu já passei para vocês alguma vez, mas se você procurar na internet você vai achar. E esse experimento é assim, tem uma pessoa que não sabe de nada. É uma pessoa que vai pegar um elevador. E tem umas 3 pessoas já dentro do elevador que eles sabem do que tinha que fazer. Então o cara entra no elevador, né? Você entra, passa a porta e vamos supor aqueles 3 estão olhando de lado. Então o cara entra, geralmente como que a gente faz? Você entra e se vira para a porta, né? Fica esperando a porta abrir. Mas como estão todos virados de lado, a pessoa fica meio assim, e aí fica com vergonha, e daqui a pouco ele vira de lado também. Aí, segundo experimento, as pessoas estão viradas de costas para a porta. Imagina, quem que anda no elevador olhando para o fundo do elevador? E o cara entra e fica olhando aquilo, e ele vira também. Então é um experimento social interessante que tem a ver com a conformidade. Né? Ah, mas todo mundo está indo para cá, então eles devem estar certos. Está todo mundo olhando para cá, então eles devem estar certos. Então, esse é um dos inimigos que a gente tem. Um outro inimigo que a gente tem são as mídias sociais. É a comparação que as pessoas estão fazendo. Então, a pessoa faz comparação de estética, comparação econômica, mesmo que seja uma mentira. Né? O cara tira uma foto, por exemplo, em cima de um barco, porque ele estava passando, viu um barco, entrou, tirou a foto, saiu correndo para não ser preso, mas a foto ficou boa, né? E aí todo mundo acha que o cara tem um iate, ou anda de iate, né? E isso tem gerado uma insatisfação no coração das pessoas incrível. Né? E principalmente dos jovens, as pessoas estão assim, poxa vida, tem um cara que está dizendo que está ganhando 1 milhão, e eu não tenho um salário mínimo. Meu Deus, eu sou um homem infeliz. Eu sou uma pessoa infeliz. Então são inimigos da verdade. Um terceiro aspecto é consumismo e materialismo, que está sempre aí, desde sempre, né, tirando a vida das pessoas, porque falta de uma causa na vida que seja ética, moral e espiritual. Estava conversando com um rapaz que é muito bem de vida, e ele estava me dizendo uma coisa, ele disse assim, todos os meus amigos ricos, todos eles
são insatisfeitos. Todos. E todos são fúteis. Você vai conversar com o cara fala de barco, o cara fala de viagem, o cara fala de Europa, o cara fala não sei do quê, mas é futilidade, é só isso. Não tem, parece que não tem nada, não, né? E o que isso tem a ver com a questão da verdade? É que as pessoas estão cada vez mais enganadas de que se eu tiver coisas, é bom. Então eu satisfaço a minha, aquela insatisfação interior, comprando coisas. Haja vista esses sites que tem aí, né? Tem um site aí que eu não vou falar qual é, mas eu já tentei, gente, comprar alguma coisa. Eu até tentei, eu fiz um esforço para comprar. Mas está tudo escrito errado, escrito em português, tudo errado. Aí eu falei, não dá, eu não acredito nesses caras aqui, não vai. Eu não estou sentindo muita segurança nesse coisa, né? Mas é aquela coisa, então as casas estão abarrotadas. As casas estão abarrotadas. Né? E você começa a descobrir que tem um monte de coisa na sua casa que você não usa. E não vai usar. Outro dia eu estava pensando, eu fiz uma reforma no apartamento, né, que a gente adquiriu lá atrás, mas eu fiz uma reforma e a última coisa que ainda não mexemos em nada é o meu escritório. Ficou sem mexer, né? Acabou o dinheiro, acabou, o pastor fica sem, não tem importância, é humilde. Né? Brincadeira, mas... E aí eu tenho várias caixas. Caixas com o quê? Com coisas que são minhas, são caras, são importantes. Caras não é de dinheiro, né? São importantes para mim. Tenho meus livros, né? Não tantos, porque eu doei a maioria dos meus livros quando eu morei no Canadá. E já faz quase um ano que eu estou lá naquele escritório e eu descobri duas coisas. Primeiro, que eu não sei o que tem dentro das caixas. E segundo, que eu não precisei de nada que tem lá dentro. Pense nisso na sua vida. Olha na sua casa o que você tem e o que você usa. Né? E eu costumo dizer, e isso é uma prática minha, a gente sempre procura doar. Né? Eu olho no meu guarda-roupa. Tem lá uma camisa que eu não uso faz 2, 3 anos. Para que ela está lá? O que ela está fazendo lá? Dá para alguém. Alguém vai usar. Agora que o pessoal está meio assim desinternado, né? Que o povo não usa mais terno, eu tenho alguns ternos lá e eu vou doar tudo. Vou doar tudo. Porque quando eu chego de terno em algum lugar, parece que eu, com todo o respeito quem trabalha com isso, parece que eu estou vendendo alguma coisa, vendendo seguro, vendendo... Né? O cara do banco chegou, né? O cara do banco. Outro inimigo da informação, outro inimigo muito sério da verdade é a manipulação da informação. Por favor, vocês sabem que eu não faço campanha política, não vou atrás disso, mas você percebeu que durante 4 anos do nosso ex-presidente, a mídia bateu nele? E agora que temos um novo presidente, que até já foi preso, tudo que ele faz é lindo. Perceberam isso, não? Só não percebe quem não lê, né? E quem lê está lá. Agora, o que mandou aqui atrás? Tem a ver com interesses políticos? Tem a ver com interesses econômicos? Tem a ver, certo? São vários interesses. Aí esses interesses manipulam a verdade. Manipulam a informação. Se você perguntar para um russo sobre a guerra com a Ucrânia, ele vai te dar uma informação. Então, a imprensa russa vai te dar uma informação X. A imprensa ucraniana vai te dar uma informação Y. Se você perguntar para a China, vai dizer outra coisa. Se você perguntar para os Estados Unidos, vai falar outra coisa. Certo? São interesses. E essa manipulação da informação deixa a gente maluco. Porque você não sabe mais o que é verdade. Você não sabe mais o que é fato e o que não é fato. Então, esses inimigos da verdade estão todos os dias diante dos nossos olhos e estão acabando com a vida das famílias. Né? As pessoas estão sem saber o que fazer, os jovens não sabem o que fazer. Você conversa com os jovens, eles não têm causa. Sabe o que é ter causa, gente? Deixa eu te falar. Ter causa é ter propósito de vida.
Eu preciso ter um propósito de vida. Eu estava vindo para cá, para a nossa reunião do Palavra de Homem, e eu estava pensando, poxa, que gostoso, né? Nós temos um propósito. Nós temos um propósito. Se tiver 2 homens aqui, 1 homem aqui, se tiver 10, se tiver 100, se tiver 50, nós temos um propósito. Esse propósito não muda, porque esse propósito é ajudar você a ser um homem de verdade nessa terra. E homem de verdade não é ser machão. Homem de verdade é ter valores, é ter ética cristã saudável, é ser um homem que trabalha bem a família, não é? E não destrói a família. Existem muitos enganos no mundo. São muitas vozes, diz a Bíblia, né? Existem muitas vozes no mundo. E essas vozes enganam muito. Então, por exemplo, existe toda uma pregação sobre como que um homem deve tratar a mulher. Tem toda uma pregação. Eu não estou falando de pregação cristã, né? Eu estou falando de um ensino. Olha, cuidado, mulher, a gente faz assim, cuidado, você dá o braço, ela quer a perna, ela vai levar tudo que você tem, não sei o quê. É sempre assim, é sempre... E uma coisa interessante, que principalmente entre aquelas pessoas que não creem, né, na Bíblia, não tem um relacionamento com a verdade como sendo Jesus Cristo, tudo é dinheiro, né? Tudo é dinheiro. Esses dias um cara chegou para mim e falou assim, fulano teve um divórcio muito triste, muito difícil. Quando fala triste, difícil, eles estão falando de quê? De bens, foi complicado, o negócio de dividir dinheiro. Aí o cara falou assim para mim, mas agora ele está namorando e com certeza essa mulher vai levar tudo que ele tem. Essa é uma mentalidade assim, parece que não tem o benefício da dúvida. Né? Ninguém acredita em mais ninguém, é tudo na base da grana, tudo na base do dinheiro. São enganos. E talvez você esteja passando por uma situação como essa e você precisa de libertação. E é sobre isso que eu estou falando hoje. Então, lembrando esse texto, vamos ler juntos? De João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Libertará do quê? Primeira coisa, do pecado. O pecado é uma inclinação que todos nós temos. Então, quando eu falo na palavra pecado, principalmente quando a gente fala no singular, em teologia a gente usa assim. Quando a gente usa a palavra pecado no singular, nós estamos falando de uma inclinação, de uma natureza pecaminosa. Quando a gente usa a palavra no plural, a gente está falando de alguma situação, né? Mentira, engano, etc. Mas o pecado é aquilo que escraviza o ser humano, né? O apóstolo Paulo diz que você e eu somos escravos de quem nós obedecemos. Se você obedece o pecado, você é escravo do pecado. Se você obedece a Cristo, você é escravo de Cristo. Então eu preciso de libertação da inclinação do pecado. Fala a verdade. O pecado está sempre puxando a gente para o buraco, não é? A gente tem uma inclinação para o erro. É só alguém falar que não pode fazer uma coisa, você quer fazer, não é? Você já fica pensando em maneiras de driblar a lei. Né? Eu não gosto muito de dirigir carro, né, em estrada. Não é porque eu não gosto nem do carro e nem gosto da estrada. Eu não gosto das placas que dizem para mim 60 por hora, 80, 110, 60. 110, 60. E eu não gosto disso, porque isso daí é uma coisa que o tempo todo você fica tenso, você fica mais cansado do que outra coisa, não é? Mas o que as pessoas fazem? Alguém olha a placa de velocidade? Não olha, né? Ainda mais que agora você tem meios de algum instrumento, algum software, dizer para você onde que tem radar. Fica brilhando assim na tela, assim. Cuidado, cuidado. Aí você já sabe onde é que está. Então né? 150 por hora. Diminui por 60. Passou o radar, 150 por hora. Diminui para 80.
150 por hora, certo? É o que as pessoas fazem. Porque essa inclinação nossa é a inclinação para não aceitar decisões, não aceitar regras, não aceitar leis, né? Então o pecado é terrível, a gente precisa de Cristo que nos liberta do pecado e das suas consequências. Vamos ler esse texto? Romanos 6, 22 e 23. Presta atenção nesse texto. É fantástico. Paulo diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o resultado é a vida eterna. Paulo está falando com cristãos. Ele está falando com pessoas que entregaram a sua vida a Cristo. Com pessoas que resolveram morrer para si e viver para Cristo. Então ele está dizendo, quando você vive uma vida para Cristo, para Deus, o que acaba acontecendo é que o fruto te leva à santidade e à vida eterna. Por quê? Por que seguir a Cristo me leva para a santidade e vida eterna e não seguir a Cristo não me leva? Ele explica aqui. O que está escrito ali? Porque o quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O que ele quer dizer com o salário do pecado é a morte? Guarda uma coisa no seu coração, nunca esqueça. Todas as vezes que você resolve fazer uma coisa contrária à palavra de Deus, você vai colher a morte. Entenda isso. E não é só morte física, é morte de relacionamentos, é morte da paz interior, é morte dos relacionamentos familiares. Olha, destrói tudo. Eu preciso de libertação e quem me livra disso é a verdade. E eu preciso ter um confronto com a verdade. E a verdade, ela é nua e crua. Não é a minha verdade, nem a sua verdade. Nós estamos falando de Cristo, certo? Nós estamos falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando você lê com calma, do jeito que a gente está fazendo aqui, o que acaba acontecendo dentro da gente? Você fala assim, espera um pouco. Nossa, eu nunca tinha lido isso. Não é assim? Por que você nunca tinha lido isso? Porque passou batido. E por que passa batido? Porque a gente está sempre escolhendo o caminho mais fácil. Mas o caminho da fé não é o caminho mais fácil, é o caminho mais difícil. Tem gente que não quer saber de seguir a Cristo, porque é mais difícil seguir a Cristo que não seguir a Cristo. O fim é completamente diferente. Mas enquanto no caminho, as pessoas escolhem não seguir a Cristo. Então, quem que me livra do poder do pecado? Cristo. E quem que é Cristo? A verdade de Deus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Segundo, a verdade me livra do medo e da culpa. Do medo e da culpa. Ao compreendermos o amor e a misericórdia de Deus, somos capazes de viver com confiança e segurança, sabendo que somos perdoados e aceitos por Ele. O que é a culpa? A culpa nasce quando nós agimos contrário àquilo que nós acreditamos, certo? Aí você vai dizer assim, mas cada um não acredita numa coisa? Ok. No livro de Romanos, no capítulo 2, diz a Bíblia que Deus colocou no coração de todos, a vontade dele. A gente não pensa nisso. Mas Deus colocou no coração das pessoas algo diferente. No fundo, as pessoas conseguem discernir o que é certo e o que é errado. Aí você vai dizer assim, não, certo e errado depende da cultura. Não depende da cultura. As pessoas se sentem terríveis ou terrivelmente culpadas, mesmo que ela tenha um atestado cultural dizendo que aquilo é certo. Você acha que essa meninada que está bagunçando a vida aí, você acha que eles têm paz? Não tem paz, gente. Não tem paz.
Homens e mulheres aí. Tem um monte de homem casado, né? Que a única coisa que pensa é em trair a mulher. O tempo todo, o dia inteiro. Só pensa em coisas que eu não posso falar aqui. Quando você encontra um homem fiel, você fala assim, uau, nossa, você é homem de uma mulher só? Nossa, é assim que nós estamos nessa época que nós estamos vivendo. Verdade? Só uma? Nossa, você devia ser... O Papa tinha que beatificar você. Agora, o medo e a culpa destroem qualquer pessoa, né? O medo do inferno, por exemplo, né? Romanos 8:1. Quer ler comigo em voz alta? Vamos lá. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando eu entreguei minha vida a Cristo, a culpa vai embora porque eu fui perdoado. O medo vai embora porque eu sei qual é o meu destino. Eu sei qual é o meu destino, eu sei para onde eu estou indo. Estávamos conversando agora, né, sobre pessoas que a gente perdeu aí, pandemia e outras situações. E quando você perde um ente querido, você fica muito mais atento ao quanto a vida é curta, né? Não é verdade? Adolescente acha, por exemplo, que nunca vai morrer. Assim, adolescente, jovem, parece que vive a vida como não vai acontecer nada. Está tudo ótimo. Vamos para o lado de paraquedas? Vamos, porque não vai acontecer nada, vai dar tudo certo. Vamos subir no céu? Vamos, não tem problema. Pula agora lá de cima, pula, não tem problema. Não morre, nós somos tudo borracha. Aí o tempo vai passando, a gente vai enfrentando uma realidade que é uma realidade, eu não sei se você sabe disso, mas eu vou contar isso daqui é inédito, tá? Inédito na internet. É uma realidade chamada idade. A idade vai aumentando, as dores começam a aparecer. Não é? É aquela época do ai, né? Às vezes eu estou dormindo assim, e eu acordo com a dor na mão. E, gente, não é possível. Eu não tinha isso. Não tinha mesmo. Agora tem. É a idade que faz isso, né? Perguntaram isso sobre a minha esposa, né? Eu disse, não, ela tá melhor, tá bem, graças a Deus, tudo, mas agora é o ciático que pegou, né? Não tem jeito, né? Uma coisa puxa a outra, segura aqui, segura lá, e dói aqui, dói ali. Agora, não é só isso. É que a vida, ela é curta, porque nós não percebemos o tempo passar. Ó, quem tem mais de 40, 45 anos aí sabe o que eu estou falando, né? Para não falar da turma de 60, 65, 70. Que passou. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e falei, bem, não parece Parece que a gente viveu num filme. Olha, a gente morou aqui, morou lá, viveu aqui. Às vezes a gente está assistindo algum filme, tem muitos filmes que são filmados hoje, são filmados no Canadá. A região de Vancouver, se eu não me engano, é a segunda indústria de cinema, né, mundial. Segunda, terceira, não importa. Mas às vezes eu estou assistindo um filme, eu falo assim, bem, olha só, é aquela esquina que tem não sei o que tem uma padaria assim, que não sei o que, a gente ia lá. Mas parece que a gente está no filme também. Passou. Alguém chegou para mim e falou assim, nossa, você já voltou do Canadá? Eu falei, voltei em 2018. 5 anos. 5 anos. Foi ontem que eu voltei, não é que eu fui, né? Esse texto aqui mostra para a gente uma coisa. Todos nós um dia vamos comparecer diante de Deus.
E só tem um jeito da gente chegar lá, na boa. Quando você é perdoado. Quando você é justificado. Justificação significa a aceitação de Deus. Tá? Perdão, tem aquela frase que diz assim, ó, pode ir. Se eu te perdoo, eu digo assim, pode ir embora, tranquilo, você não me deve mais nada, tá? Isso é perdão. Mas justificação é assim, pode vir. Vamos ter comunhão, eu te aceito, eu te recebo. Quando Deus nos perdoa, Ele também nos recebe. E a gente precisa entender que é aqui que está a chave da vida. A chave da vida. Terceiro, libertação do quê? Das mentiras e enganos. A verdade de Deus nos liberta das mentiras e engano que o mundo e o inimigo podem usar para nos afastar de Deus. A verdade nos capacita a discernir o bem do mal e a fazer escolhas sábias. Privilégio, né? A Bíblia fala muito sobre discernimento, a importância de discernir. Discernir é entender as coisas e saber escolher. Eu acho que você já teve muitos momentos da sua vida em que você disse assim, puxa vida, escolhi errado. Já aconteceu isso, né? Você já pensou, pô, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquela viagem, eu não deveria ter tomado essa decisão, não deveria ter comprado esse carro, não deveria ter, né? Não deveria. O que a gente precisa é de sabedoria. Mas acontece que o nosso coração é enganado pelas mentiras. Eu era um menino, eu devia ter o quê? 20 anos. 20 anos, eu acho, sei lá. Não devia ser tão menino, mas eu era molecão. E eu tinha vindo do interior para São Paulo, né? Saído do interior de São Paulo para a cidade de São Paulo. E um dia eu estava trabalhando e um cara chegou para mim e falou assim, olha, eu estou visitando o prédio aqui e você foi sorteado aqui para ter um título de um clube de campo. Fantástico. Tá aqui as fotos, ó. Isso existe e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, bacana, né? Mas eu ainda não tinha muita maturidade e muita autoconfiança para dizer a palavra não. E eu aceitei. O cara levou não sei quantas promissórias. Acho que 1 ano de promissória, alguma coisa assim. Quando eu caí em mim, eu fui atrás para reaver, graças a Deus, consegui cancelar tudo. Graças a Deus. Mas quando eu vou aqui de Curitiba para São Paulo, né, eu passo nesse clube, todo destruído, parece assim, as ruínas do faraó. E eu fico pensando, gente, como a gente é enganado. E as pessoas que não têm muita autoconfiança e, né, não sabem o que quer, não conseguem dizer não. E aí aceitam, né? Engolem, né? Pensa na sua vida, quantas vezes você, por não dizer não, por não dizer eu não quero, não é para mim, né? Você entrou e aceitou alguma coisa muito prejudicial. A gente precisa ser livre das mentiras, dos enganos. Fazer perguntas tipo, por quê? Qual a razão disso? De onde veio isso? Você tem como provar isso para mim? A gente não faz esse tipo de pergunta, mas a gente deveria fazer, né? Quando alguém te oferece alguma coisa. Pense nisso. Efésios 4, 14 e 15. Eu estou terminando, gente. Paciência um pouquinho. Diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Hoje a gente foi almoçar em Morretes. Levei eu, minha esposa, meu filho mais velho, a nora e o netinho.
E ali em Morretes tem um rio bonitinho e tal, um lugar gostoso. E aí terminamos de almoçar, levamos o nenê para ficar brincando assim na beira da água, né? E a coisa mais linda que é uma criança. Qualquer pessoa que passasse, ele dava tchau. Não é assim? As crianças não são assim? Super inocentes, ingênuas em tudo, né? E dava tchau, e dava tchau. Aí passou um barquinho assim, ele dando tchau. O pessoal babava, né? E ele dando tchau, e não parava de dar tchau pro pessoal. E tal, e eu olhando assim, e eu fico analisando essas coisas. E um barco, particularmente, que passou com uma turma assim meio estranha e tal, e ele dando tchau, sorrindo para o pessoal. E eu dizia assim, meu Deus, como que a vida é, né? Uma criança tão ingênua, tão inocente, e nesse barco aqui talvez com pessoas com práticas estranhas e tudo, eu não vou citar por que eu analisei isso, mas o que acontece? Acontece que a criança é assim, é a natureza de uma criança. Porque ela não consegue discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Não é verdade? Tem até um ditado popular que diz, é mais fácil não sei o quê do que tirar doce de uma criança, né? Não, Por quê? Porque a criança gosta do doce. Então, é complicadinho, né, você tirar o doce dela, mas é mais fácil uma coisa do que outra. Ou seja, a criança, com poucas coisas, ela se sente muito feliz. E o que Paulo está dizendo aqui? Que quando você está num crescimento de vida, um crescimento espiritual, o grande propósito é a gente não ser como criança, que é levado de um lado para o outro, por todo vento de doutrina. Pessoas que conduzem, né, pela astúcia e esperteza, que induzem ao erro. São pessoas que são malignas, maldosas, que estão prontas para dar o bote. Eu preciso da verdade de Cristo para não cair nesses buracos. Eu preciso saber em quem eu tenho crido para não cair nessas coisas. O que é a teoria da conspiração? Basicamente, a teoria da conspiração é alguém que acha alguma coisa e traz mas não tem fatos, não tem... Né? É uma junção de uma coisa com outra, é uma mistura de história com ficção. Não é assim, gente? E o grande problema é que isso aí atrai muito. Principalmente porque a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas teriam coceira nos ouvidos. Coceira é o quê? Quero ouvir coisa nova, né? Coisa nova. Então, cuidado com isso. Mas tudo isso porque Deus quer que eu tenha uma vida abundante. Ele me livra, Ele me liberta. Eu quero, ao terminar aqui agora, eu quero orar com você, pela sua família, orar a Deus pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua empresa. Porque o que Deus tem para nós? Deus tem o melhor. Deus tem no seu plano o melhor e mais abundante. João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Tudo isso que nós estamos falando são coisas do inimigo destruindo as pessoas, destruindo a humanidade, destruindo a sociedade, destruindo a família, destruindo, inclusive, cristãos e igrejas. O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão perdidas porque elas não têm um encontro forte com a verdade. E a verdade é Cristo, mas a sua palavra é a verdade. Lembra que Jesus falou sobre isso? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu preciso da palavra de Deus para não cair em buraco, para não cair em armadilha, para não ser enganado. Fique em pé. Eu gostaria de orar com você em nome de Jesus. Fala-se muito hoje em libertação e muita gente acha que é alguma coisa assim tão incrível, né? Libertação, gente, é o encontro que a gente precisa ter com o libertador. Cristo é o libertador. É Cristo quem me liberta das mentiras, dos enganos, dos pactos, dos acordos errados.
É Cristo que me liberta dos meus enganos, daquilo que eu acho que é correto e muitas vezes eu estou completamente enganado. Né? Quantas vezes que você se deparou com a educação dos seus filhos e você disse, meu Deus, como que eu errei? Errou por quê? Porque você estava enganado. Porque faltou base, faltou a palavra de Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Eu não sei qual é o grande problema que você tem ou pequeno, não importa. Mas eu sei que se você se abrir para Cristo, abrir-se para o libertador, a sua libertação acontece. Vamos orar? Oh Jesus, Tu és o Senhor. Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és o Senhor da vida. Pai, Filho e Espírito Santo, único Deus, Deus triuno, Deus maravilhoso, Deus que tem todo o poder, todo o conhecimento. O Senhor é bom, a Tua misericórdia dura para sempre. A Tua misericórdia é grande, ela se renova todas as manhãs. E no meio de tudo isso, Senhor, estamos nós aqui na terra. Homens que muitas vezes, Senhor, se enganam, são enganados, são levados pela astúcia de outras pessoas, são levados pelo seu próprio coração inclinado para o pecado, são levados pelos enganos dessa vida, pelas pressões sociais. Ó Jesus querido, eu quero te pedir que cada um de nós aqui tenha um encontro com a verdade, um encontro com o Cristo vivo, o Senhor Jesus, aquele que tem todo o poder e aquele que é a verdade, o libertador. Eu oro pelas famílias. Eu oro, Senhor amado, por esses corações cheios de culpa, cheios de medo, que não sabem o que fazer, para onde ir. Ó Deus, o Senhor tem o melhor para nós. Eu clamo, ó Deus, para que o Senhor venha e visite as famílias, que o Senhor visite os corações, que o Senhor visite, Senhor, o trabalho dessas pessoas, que o Senhor visite a nossa vida, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a arrancar da nossa vida o que não presta, o que não é do Senhor, o que não é de Deus. Que a nossa resposta a esse mundo cheio de engano seja a vida de uma verdade, a vida na verdade de Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo o mal, repreendo a obra satânica na família, no trabalho. Homens que trabalham, nunca conseguem juntar nada, nunca conseguem pagar nada, nunca conseguem resolver suas vidas financeiras, porque estão presos, Senhor amado, em mentiras do inferno, que muitas vezes aprenderam lá em casa. Aprenderam às vezes com o avô, com o pai, aprenderam em casa, e aprenderam na rua, aprenderam no trabalho, mas são mentiras, Senhor. Coisas que nos levam a dedicar nossa vida, Senhor, para coisas erradas, a comprar, como se o mundo fosse acabar amanhã e a gente precisasse de tudo isso. Ó Deus, o Senhor é poderoso para trazer libertação para o nosso coração, para que a nossa vida, Senhor, seja livre para adorar a Deus, livre para viver uma vida na verdade de Deus, livre para vivermos uma vida com essas bênçãos que advêm da obediência. Alcança cada coração aqui, Pai, a minha oração em nome de Jesus. Amém.